amigos, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje tendo a alegria de receber pela primeira vez aqui no nosso estúdio Rossandro Klingey, que é psicólogo, trabalhador espírita, palestrante, que está em Goiânia a convite do CEGAL, o Centro Espírita Grupo André Luiz, para um seminário com a temática sobre a família. Lembrando que este seminário está integrando a programação da primeira Semana Espírita de Goiânia. Você acompanha ainda Calcide Sarroris com o quadro O Evangelho Responde, a dica de leitura da semana com Virgínia Wilson e o Momento Cultural. O programa Encontro Fraterno é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Hoje nós temos a grata satisfação de receber para um bate-papo o nosso amigo Rossandro. Rossandro, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Oi, Ivana, a alegria é toda minha estar aqui pela primeira vez junto ao pessoal do CEGAL e também aqui na FEEGO, conhecer novos amigos, ainda mais nesse trabalho maravilhoso para Jesus, que é um motivo de união muito bom para a gente, todo mundo, né? Então, e nós queremos conversar um pouco com você sobre a temática que você abordou no seminário, né? Você fez uma palestra hoje pela manhã, perguntando, existe vida após o casamento, não é? Será que existe? Nós vamos descobrir. Mas nós vamos lembrar então daquela fase que antecede o casamento, que é a fase do namoro. Muitos jovens, ao se conhecerem, pensam terem encontrado a sua metade da laranja ou a sua alma gêmea. Para começar, existe alma gêmea? Não, é um mito que foi construído e, na verdade, nós somos pessoas completas, não somos incompletas que vamos procurar alguém para nos completar. Nós vamos amadurecer e nós temos a necessidade de construção da família, de construção da paixão, do desejo para construir a família. Então, naturalmente, vai haver esse encontro. Mas se a gente alimenta a ideia de uma alma gêmea, a gente vai com tantas expectativas para o namoro ou para o casamento que se frustra. Porque as pessoas, elas são normais, são como nós, limitadas, com deficiências, mas que também querem acertar, querem crescer e querem construir uma relação a dois boa. Bom, mas nós sabemos também que o jovem, logo que ele chega ali naquele período da adolescência, ele já começa a sentir aquela vontade, aquele desejo de encontrar alguém, não é? A quem ele possa dedicar o amor, a quem ele possa, de repente, construir sonhos, fazer planos. Mas muitas vezes fica aquela dúvida, né? Será que essa pessoa que eu conheci agora é a pessoa com quem eu me comprometi antes de reencarnar? Não é? Como é que o jovem deve agir diante dessa situação? O namoro, na verdade, na minha percepção, é um treino para o encontro dessa pessoa. Pode acontecer de você encontrar da primeira vez que você começa a se relacionar e já sintonizar com uma alma muito fraterna sua, cujo compromisso foi construído antes da encarnação para que vocês se casem e tenham filhos. Mas pode acontecer que não, que antes até encontrar essa pessoa você tenha namoradas ou namorados e você vai naquele processo aprendendo, amadurecendo, percebendo como são as pessoas, que elas são falhas. O que vale, que é importante, é a gente seguir algumas orientações que eu acho são muito importantes para a gente pensar. Primeiro, a melhor forma da gente saber como aquele namorado ou namorada vai ser como esposo ou esposa é saber como aquela pessoa age como filho. Porque, por exemplo, alguém que não respeita e não valoriza os pais, não vai valorizar o esposo nem a esposa. Alguém que não tem compromisso moral com a própria família, compromisso emocional com a própria família, por que terá com o casamento? Ela vai seguir aquele padrão de comportamento. Então, é sempre bom a gente analisar isso. No passado, o noivado, ele tinha o objetivo de criar uma aproximação maior entre as famílias, até para os noivos perceberem como é aquela pessoa no comportamento cotidiano. E muita gente percebia que aí, numa aproximação, essa pessoa não é como eu pensei. Então, a fase do namoro é importante, é um treino afetivo, a gente vai aprender a se decepcionar, aprender a perder, nós não podemos obrigar as pessoas a gostar da gente, a gente tem que desenvolver características de conquistas que vão além da estética, mas também de virtudes, de inteligência, de boa índole, que são de fato o que mantém uma relação, porque a beleza ela atrai, mas ela não mantém nada. Mesmo porque ela acaba com o tempo. Acaba. Como eu disse hoje de manhã, desde que Isaac Newton descreveu a lei da gravidade, tudo cai. E a gente tem que desenvolver outros sentimentos e outros sintomas da alma para que, com a aproximação da velhice, da natural fragilidade orgânica, nós tenhamos aquilo que sempre também foi muito bom na relação. O respeito, o carinho, o diálogo, o afeto, que transcende aquilo que tem tempo, prazo para acabar, que é o vigor físico. Bom, nós sabemos também que é uma característica bem comum na adolescência, esses sentimentos assim muito exacerbados, exagerados, né? De repente a jovem conhece o jovem e se apaixona e imagina que aquele é
né, o último e grande amor da sua vida. E de repente aquilo passa e ela conhece outro. Ou seja, isso faz parte mesmo desse processo de aquisição de maturidade? Faz. A gente, naturalmente, quando você começa, por exemplo, a inclusive sentir as expressões do prazer, você fica muito encantado com aquilo e você acha que é só aquela pessoa que pode lhe proporcionar aquilo e às vezes a pessoa, por outro lado, não é tão eficiente nos outros componentes da relação, como o respeito, a decência, e você fica presa a uma coisa que depois você vai descobrir que aquilo é uma construção a dois, que tem que ter afeto para que aquilo faça sentido. E aí a gente vai percebendo que a gente vai aprendendo. Eu digo sempre que quando termina um relacionamento, a gente não deve ficar com a sensação de frustração. A gente deve ficar com a sensação de aprendizado. O que foi que eu aprendi com essa relação? Como é que eu não repito esses erros na próxima relação? O que essa pessoa me acrescentou, mesmo estando eu hoje magoada porque ela acabou, tomou a iniciativa de acabar, o que eu faço? Aí a gente vai aprendendo para nas próximas relações corrigir esses erros e amadurecendo, relação a cada relação. Isso inclui também o ficar? É complicado, né? Essa geração atual tem o ficar, né? É muito complicado para a gente que não foi dessa geração pautar padrões para essa geração que fica. Se a gente for dizer, não fique, vai ser difícil, porque a pessoa não consegue uma relação, porque, lamentavelmente, eu não sei, é um julgamento, eu tenho 40 anos, então na minha época não tinha isso, então assim, geralmente as pessoas vão ter um olhar da sua geração sobre a geração atual, e não vai funcionar. O que os pais devem orientar é o seguinte, é que em qualquer situação nós temos que não nos expor, não nos violentar, não ceder aquilo que a gente não concorda para satisfazer o outro, para satisfazer o namorado ou o grupo de amigos. Nós temos que manter aquilo que é essencial, os valores. Porque ao final das contas, todo mundo fica, mas todo mundo no fundo quer um namoro legal, quer um namoro sério, quer alguém com compromisso. No fundo todo mundo está buscando estabilidade. Mas como é o jogo do momento, as pessoas ficam meio sem saber o que fazer. E é impressionante porque só quem consegue de fato um namoro estável que termina em casamento são as pessoas que se respeitam. Aí elas atraem pessoas que as respeitem. Que bacana. Nós estamos então tendo esse papo agradável com o Rossandro. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, mas antes você confere a dica de leitura com a nossa amiga Virgínia. Até já. A dica de hoje é do livro Há 2000 anos, de Emmanuel, que relata para nós os primórdios do cristianismo, as lutas valorosas desses irmãos que iniciaram a divulgação da Boa Nova trazida por Jesus. Relata a vida familiar de um grupo de espíritos em expiação e que muitos sofrem durante todo esse período para encontrar a paz. Relata também a história de uma mãezinha que se dedica à filha e ao marido, agindo de maneira sacrificial em torno do equilíbrio do lar. Conta-nos, no decorrer das suas linhas, a história do senador Públio Lentulus, que é Emmanuel, que vivera naquela época e, desde aquele momento, começa a pensar e a refletir na importância de seguir o caminho junto de Jesus. Então, leiam Há 2000 anos e vocês verão como aqueles homens e aquelas mulheres do início do cristianismo eram capazes de se entregar em nome de Jesus. Boa leitura. Estamos de volta hoje, tendo a alegria de bater um papo com o nosso amigo paraibano, que está em Goiânia, Rossandro Klingey. Rossandro, nós falamos aí sobre essa fase, né, do namoro, em que as pessoas estão se buscando, tentando encontrar o parceiro. E de repente, né, encontram, ou pelo menos pensam que encontram e partem para o casamento.
E aí tem aquele ditado que diz que nós só conhecemos uma pessoa realmente quando nós comemos com ele 1 quilo de sal, não é? É normal que no início das relações, dos relacionamentos, dos casamentos, o casal tenha uma certa dificuldade, aquele período natural para um ajuste daquelas duas personalidades? Sim, é um estresse de adaptação, né? Você vem de uma família, de uma visão de mundo, de uma construção de valores, encontra uma outra pessoa, e essa pessoa também vem desse universo diferenciado e vocês vão construir uma vida a dois. Então, claro que nos primeiros momentos vão ter estresse de adaptação, certas coisas que você não conseguia ver ao longo do namoro, mas que numa vivência mais cotidiana vão surgir, exigindo de ambos tolerância, respeito, propostas de mudança. E entender o seguinte, que tem coisas que podem ser mudadas e tem coisas que não vão ser mudadas. Então, cabe àquele outro cônjuge tentar contornar a situação. Nós ouvimos aí 2 aspectos no que você falou. Primeiro, é a questão do egoísmo, né? Quando perguntado para os espíritos, né, sobre a questão da importância da família e o que seria se desfizessem esses laços, seria a recrudescência do egoísmo. Ou seja, porque na verdade a família então é esse espaço onde nós aprendemos a minimizar o sentimento de egoísmo que cada um de nós trazemos, porque quando você diz que eu preciso abrir mão de algo, não é, em benefício do outro, seria então ali o primeiro local onde nós vamos exercitar, não é, a retirada do egoísmo da nossa vida. Sim, sem dúvida. Ali a gente é a pedra bruta que vai ser lapidada e o outro é aquele que vai ser, né, o cinzel que vai nos lapidar e nós ao outro. E não ficar magoado porque o outro faz isso, porque que bom que você está mostrando isso para mim, que bom que você está contribuindo, por que mágoa? Tá, às vezes o cônjuge não sabe fazer a crítica é bem-vinda, a gente tem que aprender a fazer a crítica. Mas a gente tem que entender que não é perfeito, que o outro tem que dizer, olha, eu não gosto disso, eu gostaria que fosse assim, eu não gostei do seu comentário. Mas saber fazer isso na hora certa, no momento certo, não na frente dos outros, no momento em que esteja calmo os ambos. Porque quando os dois estão brigando, eles estão emocionalmente sequestrados. Então, cada um quer defender sua razão. Nesse sentido, a família sim é um ambiente de formatação de um caráter mais tolerante, em que eu vou trabalhando o meu sentimento de egocentrismo e de egoísmo para que eu entenda que eu preciso do outro, que é importante na minha vida e que é muito mais fácil a dois. Eu vou trabalhando a minha personalidade, vou expectando do outro aquilo que ele pode dar, dou aquilo que eu posso. Não vou querer ser o super-homem, nem exijo dela a Mulher Maravilha. Sim, pessoas que estão construindo juntos. Inclusive o gostoso é isso, sabe? É essa construção cotidiana de 2 pessoas que querem acertar. Um outro aspecto também que nós podemos colocar é a questão talvez do vitimismo. Você disse que muitas vezes nós criamos problemas porque nós não temos problema. Será que é uma característica bem nossa mesma? Assim, até um sentimento um pouco masoquista, ou seja, eu preciso sempre ter algo para me preocupar, para sofrer, não é? E talvez a gente traz isso até para o próprio relacionamento. Com certeza. E, geralmente essas pessoas têm uma tendência a serem vítimas, né? Elas vivem com o discurso de eu tenho uma dor maior do mundo, a minha vida é muito pior que todo mundo. E quando a vida não oferece problemas concretos muito evidentes, elas criam a partir de coisas bobas, problemas que não são problemas. São certas dificuldades que podem ser facilmente superadas. E é incrível como tem gente que não sabe ser feliz. Ela sofreu às vezes tanto na vida que quando chega o momento da felicidade, inclusive da colheita de, apesar de ter sofrido, ter trabalhado para se tornar melhor, ter estudado e tal, ela fica assim sem saber para onde vai, porque ela se acostumou a viver sofrendo. Então, eu vou ficar bem agora, tá tudo ok, o que eu faço? Não, vou criar um probleminha, você não gosta de mim, você não tá vendo a novela comigo, tarará, você não tá prestando atenção. E aí é besteira. E aí você vai numa construção tranquila, sem esperar que o outro tenha que estar se transformando o tempo todo ao bel prazer de suas escolhas. E nós estamos falando aqui então sobre o casamento, né? Chegando à conclusão de que existe vida sim depois do casamento, é somente uma questão de nós sabermos lidar, não é, com as situações. E no próximo bloco nós vamos conversar um pouco com o Rossandro sobre a vinda dos filhos, né? O que acontece na vida do casal quando chegam as crianças. Você acompanha antes o nosso amigo Calci com o quadro Evangelho Responde e depois do intervalo nós estaremos de volta. Até já! Olá, temos hoje um texto de Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. É uma parábola de Jesus, um ensino extraordinário, em que ele conta a história de um homem
que já estava com os celeiros abarrotados. Ou seja, já era detentor de enorme quantidade de bens materiais. E o que faz esse homem? Propõe para ele mesmo destruir todos os celeiros que tinha e construir outros maiores ainda, para mais guardar. E diz assim o homem consigo mesmo: então minha alma terá quantidade de bens e reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus, ao mesmo tempo, lhe diz: insensato, nessa mesma noite tua alma será reclamada. E as coisas que acumulastes, de quem serão? Jesus nos chama a atenção aí, não para que nós venhamos a ser absolutamente despreocupados com relação à vida material, à nossa profissão, ao cuidado com a nossa família, ao cuidado em termos os bens necessários à nossa existência. A visão de Jesus é outra, muito mais longa. Ele nos fala exatamente da questão espiritual. Pois esse homem aqui da parábola limita a sua vida apenas a quê? Acumular bens. Constrói galpões e mais galpões e mais galpões para acumular aquilo que já lhe é imensamente de sobra, e cada vez mais. O recado é para esses que limitam a sua visão apenas à questão material. Hoje mesmo tua alma será reclamada. Quem de nós pode garantir que não estará desencarnado nas próximas horas? Ninguém. A alma reclamada pode ocorrer em instantes. Ninguém sabe o momento certo, a hora certa. E então, o que será dos bens que foram acumulados? Serão destinados à briga de herdeiros? Será que foi para isso que se construiu tantos galpões, tantos saldos bancários, tanto ouro, tanto isso, tanto aquilo? Jesus chama a atenção de todos nós para que despertemos para a realidade espiritual. Pois espíritos somos. Espíritos, ainda que na carne, continuamos sendo. Necessitando, sim, atender às necessidades materiais, mas sem jamais perder o objetivo espiritual que aqui estamos realizando. O Evangelho responde e orienta. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta falando hoje sobre os relacionamentos, o casamento, a importância da família. Conversando conosco, Rossandro Klingey, paraibano, nosso amigo que está em Goiânia, nos dando a honra da presença aqui. Rossandro, depois do casamento, né, é um caminho natural para a maioria dos casais, a chegada dos filhos. Nós podemos dizer que a chegada dos filhos é um marco, muda o relacionamento, todo o ritmo de vida daquele casal? Ou seja, o casal precisa estar preparado para esse advento?
Era bom que fosse assim, né? Que a gente se preparasse. A gente lamentavelmente vê muitas pessoas que não se preparam de forma nenhuma e de fato a criança muda muita coisa e muitos casais não se preparam para isso. Portanto, muitas separações acontecem com o primeiro filho. Muitas vezes porque o homem não consegue ceder espaço para o filho, que continua querendo ser a figura central da casa, e a mãe ela vai priorizar o filho, e ela está certa nisso. Mas às vezes, por parte da mãe, ela prioriza tanto o filho que esquece que também é esposa, esquece do marido. Né? Então há que se entender que essa nova figura ela vai disputar no bom sentido espaço no jogo das emoções. E como criança, ela na verdade ela vem para acrescentar e não para tirar. Mas às vezes a imaturidade do casal não faz com que isso seja entendido e aí há a separação. Então sim, há uma mudança profunda na vida da família. É uma mudança que de fato vem para melhor, porque filho é uma bênção e com ele vem todo um projeto de luz, de transformação de ser, com o qual nós tivemos um acordo para que acontecesse. E é tão triste quando a gente sabota isso por incompetência emocional de ficar no casamento. Casamentos viáveis que são perdidos assim por pura imaturidade. Então é importante a gente se preparar o melhor possível para ter filhos, sim. E esses filhos que vêm, que chegam aos nossos lares, são afetos ou desafetos do passado? Houve um compromisso da nossa parte em recebê-los? Ou as coisas podem acontecer por acaso? Porque nós ouvimos às vezes as crianças dizerem assim, eu não pedi para nascer, né? Você quis me ter, eu não pedi para nascer. Outras vezes o casal não planejou e de repente a gravidez veio. Ou seja, de qualquer forma, houve consentimento do casal, a responsabilidade foi assumida? Bom, vou usar uma frase de Einstein, Deus não joga dados. Não existe acaso no universo. Há sempre um compromisso, quer ele seja consciente numa reencarnação programada, ou quer eu tenha a necessidade de passar por aquilo numa reencarnação compulsória. Aquela que eu não estava querendo daquele jeito, mas eu preciso passar porque eu plantei aquilo e eu tenho que colher. Então, de fato, sim, na vida a gente recebe afetos e desafetos. Né? Porque o grande objetivo de Deus é o amor infinito e eterno. Então, Ele quer sempre que a gente ame. Então, se tem criaturas que nós nos ligamos pelo inverso, pelo amor doente, o ódio, a gente tem que vir para transformar nesse amor no amor saudável, que é o do cuidar, do respeitar. Mas é óbvio que essa criatura vai gerar uma dificuldade maior de ser educada, exigindo dos pais ainda mais capacidade de se tornar disposto a esse processo venturoso de educar, porque ele tem uma grande recompensa. Mas uma coisa que eu acho assim, que a gente tem que ressaltar, Ivana, que eu falei muito, eu martelei muito hoje aqui no seminário na parte da tarde, quando eu falei sobre limites na educação, uma prova de amor, é que os pais têm que destruir alguns mitos em relação àquilo que eles vão desenvolver no relacionamento com os filhos. Pais não precisam ser amigos de filhos. Os filhos vão ter muitos amigos, mas vão ter só pais, aqueles dois. Pais não têm que ter medo de ter autoridade sobre os filhos. A autoridade não é autoritarismo, é uma prova de amor porque você está pagando o preço por decidir porque ainda não é capaz de tomar as próprias decisões. Então os pais precisam utilizar da autoridade moral que possuem dada por Deus. Né? Então assim, eles têm que participar da educação dos filhos sem perder a norma. É fundamental isso. E sim, reforçar a ideia de que o filho, no fundo, vai amar aqueles pais que limitam. Porque quando a gente está com dificuldade, a gente chama pelo aquele pai que tem poder de autoridade, porque a gente sabe que pode confiar. A autoridade gera confiança. Então é preciso ter cuidado, saber que não importa qual seja o filho que a gente receba, é uma concessão de Deus, tem um objetivo muito claro para que isso aconteça e que a gente esteja disposto a executar nossa tarefa, porque certamente, uma vez sendo feito isso, aquilo que a gente vai colher é muito venturoso. Nós sabemos também que muitos pais, às vezes, se afligem com relação a essa imposição de limites, né? Até quando, por exemplo, a adolescência hoje, né? Comentam que a adolescência ela está indo, né? Está se prolongando um tanto mais. Antigamente os jovens de 17, 18 anos muitas vezes já assumiam famílias, né? Eram adultos. E hoje os pais ficam sempre naquele questionamento. Bom, até que ponto eu posso interferir na vida desse filho que está nessa adolescência? Ou seja, existe um consenso? Quando é que realmente os filhos são capazes de decidirem e que os pais realmente têm que entregar a eles a condução das suas vidas? Quando eles são capazes de se manter. Quando eles trabalham, estudam e mostram que são capazes de se manter e ser responsáveis por suas vidas. Mas enquanto depende de você, ele tem que obedecer. Ele tem que entender que você tem que ter mais experiência. Não somente ele, você também como pai e como mãe tem que entender que você tem mais experiência e o dever de educar e limitar.
E à medida que a criança vai se tornando adolescente, jovem, adulto, e ela vai demonstrando segurança e você vai percebendo que ela honrou o compromisso de fazer aquilo que você solicitou no comportamento, você vai deixando-a cada vez mais livre e vai delegando a ela a capacidade de se autogerir. Mas enquanto o filho precisar de você, você tem todo o dever e direito de exercer sobre ele a autoridade amorosa de conduzir a vida daquela pessoa. Bem, o nosso tempo infelizmente está acabando, Rossandro. Eu queria que você deixasse as palavras finais para os nossos amigos telespectadores. Qual é o melhor caminho então para esses pais na educação dos seus filhos? Dizem que o exemplo é a melhor forma de educar. E as pesquisas mostram que o exemplo não é a melhor forma de educar. É a única forma de educar. Não adianta a gente preconizar para os filhos valores que nós não temos. Porque eles vão seguir não o que a gente fala, mas o que a gente faz. Jesus, como diz o nosso irmão Haroldo Dutra, ele não é objeto do culto, ele é modelo de comportamento. Se tivermos nele a pauta de nossas existências, buscando sempre segui-lo no comportamento que executamos na nossa vida, nós vamos passar para o nosso filho o que nós temos de melhor. E certamente, você às vezes pode ser uma pessoa desprovida de uma educação formal mais consistente, mas com a sabedoria de um homem ou de uma mulher que soube educar os filhos, você vai provar que pelo testemunho você muda a sua geração. Que maravilha. Muito obrigada por estar aqui conosco. Teremos que volte outras vezes. Com certeza. A Goiânia, a Federação Espírita de Goiás e ao nosso programa. Com certeza, Ivana. E aí no Carnaval eu estou aqui no evento com vocês. Vai ser um prazer enorme. É verdade. Quem ainda não fez a inscrição pode aproveitar acessando o site da FEEGO, se inscrevendo para o nosso 29º Congresso Espírita do Estado de Goiás, que acontece todos os anos no período do Carnaval. E no próximo ano nós teremos o Rossandro aqui conosco, né, para a nossa alegria. Nós agradecemos a você que nos acompanha todas as semanas. Você vê agora o Momento Cultural e logo em seguida nós estamos encerrando o nosso programa. Fiquem com Deus e até semana que vem. Seja como uma raiz, firme um ideal, siga seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare e faça uma canção, abra o coração que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor. Seja irmão do seu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser fundo ao mais fundo ser o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser, ter alguém que pinte o sol, que pinte o sol, que acorde as manhãs, todas as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Ser fundo ao mais fundo ser o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge